O tema da palavra de hoje é vida de propósito, é Cristo viver em mim. Amém? Repita comigo, vida de propósito é Cristo viver em mim. Aleluia. Quem aqui gosta de suco de laranja? É bom, né? Você sabia que o suco de laranja é a segunda bebida, depois de água, sem contar com água, é a segunda bebida mais consumida no mundo inteiro? Você sabia disso? A primeira, adivinha qual é? Café. Depois do café vem o suco de laranja. Que interessante, né? Vem antes de cerveja, vem antes da Coca-Cola. Olha que bênção. Glória a Deus, né? Fiquei feliz quando eu vi essa pesquisa. É a segunda bebida mais consumida, sem contar a água, né? A água não conta, porque a água é em primeiro disparado, né? E glória a Deus por isso. Rica em vitamina C, né? Então eu vou ler para vocês a parábola que Deus me deu há 3 anos e pouco atrás. Deixa Deus falar contigo através dessa parábola, amém? As laranjas foram colhidas e ensacadas. Estavam juntas, desde que foram tiradas do pé e colocadas umas com as outras, sem que nenhuma delas pudessem escolher onde gostariam de sentar. Ao lado de quem viajar, mas simplesmente estavam lá presas dentro daquele pesado saco de laranja. Alguma delas podiam escolher com qual laranja elas estariam grudadinhas ali junto. E elas estavam viajando dentro de um caminhão, ensacadas. Dependendo da forma que aquele saco de laranja fosse transportado e armazenado, até ser vendido, determinaria a conservação de cada laranja, se elas iriam estragar ou se iriam durar até serem consumidas. Você sabia que uma grande parte das laranjas que são colhidas, elas não chegam a ser consumidas, elas estragam? Você já viu laranja podre no mercado ou na feira? Sim ou não? Muitas, né? Você já viu que eles vão trocando, eles vão repondo, tirando as podres? Então muitas não chegam nem a ser vendidas. E você já viu laranja estragar na tua casa? Na minha não. Aconteceu, você comprou e, enfim, a correria acabou não consumindo todas. Estragou, ela não foi consumida. Só para você ir refletindo. Acontece que normalmente esses sacos de laranja chegam aos mercados e são abertos. E as laranjas são vendidas no varejo, não no atacado. Onde cada cliente paga um pouco mais caro, mas pode escolher as laranjas que vai comprar. Diferente de quem compra no atacado, que pega o saco sem poder separar uma laranja da outra. Quando o cliente está escolhendo a laranja, ele julga se a laranja está boa e saborosa pela sua aparência. Observe o brilho da casca. Repita comigo, o brilho da casca. Se é que ainda tem. Observa a sua textura. Repita comigo, textura. A sua coloração. Coloração. O seu peso. Peso. O seu cheiro. Ou até mesmo a grossura da sua casca. Repita, grossura da sua casca. Entenda que julgar é diferente de condenar, amém? Quando julgamos é para entender se aquilo irá nos fazer mal. É para proteger a nós e aos que vivem conosco. Fomos ensinados desde pequeno a julgar se aquilo é bom ou ruim. Se aquilo faz bem ou se faz mal. Amém? Como tem sido a sua casca? Como tem sido a sua textura? E o seu cheiro? Como as pessoas conseguem se aproximar de você? Ou a sua casca é tão grossa que já até perdeu o brilho? Nessa parábola, eu classifico a laranja em 3 tipos. A laranja podre, a laranja que conhece o caminho de ouvir falar
E a laranja que vive no caminho, ela cumpre o seu propósito. Entenda que Deus não cria nada sem propósito. Eu e você fomos criados com um propósito. E qual o propósito da laranja e tudo que Deus criou? Certamente não foi para ser egoísta. A laranja ela não foi criada para ela mesma. Já parou para pensar nisso? Ela não foi criada para pensar nos próprios prazeres, nas próprias vontades, nos planos que favorecem apenas a si mesmo. Deus sempre une propósitos. Deus criou tudo em perfeita harmonia, como pequenas engrenagens de um relógio ou de um motor. Tudo precisa estar ajustado. Então, o propósito da laranja e de tudo que Deus cria é para servir os outros, no plural. Exemplo, amem uns aos e não um ao outro. Entendeu? Um ou outro. Tem gente que entende essa palavra assim. Ame um ou outro. Não precisa amar todo mundo, não. Um ou outro. Não, é uns aos outros. É no plural. Todas as laranjas que são tiradas do pé, que não foram atingidas por nenhuma praga, tem gente que não chega a nascer nesse mundo. A gente tem um casal que a gente discipula que, infelizmente, vieram abortar o primeiro filho. E acontece. Ainda estava em pouco tempo de gestação, mas já existia, já tinha um conhecimento do filho. Veio um sangramento e o aborto. Antes de estar pronto para tirar do pé, algumas pessoas, elas não vêm a vingar. Por conta de alguma praga do pecado, teoricamente nenhuma nasce podre. Amém? O que vai determinar se você é uma laranja podre ou não, vai ser a sua jornada. Como foi a sua vida até aqui? Eu quero que você reflita nesse momento. Como que foi a tua vida até aqui? Como que tem sido a sua jornada desde quando você nasceu até o dia de hoje? A sua história, os seus traumas, suas angústias, suas tristezas e as suas conquistas, as suas derrotas, suas alegrias, com quem você caminhou, por onde você passou e quais foram as suas raízes, a sua família, o seu lar, a sua criação. Eu fiz uma pesquisa sobre o sabor e a doçura da laranja. E olha que interessante. A diferença de temperatura entre o dia e a noite faz com que as plantas armazenem mais açúcar e, consequentemente, a fruta fique mais doce. Isso é um fato, e inclusive as laranjas e bergamotas do Rio Grande do Sul são mais doces e mais coloridas do que as de São Paulo, por exemplo. Interessante, porque aqui tem mais frio e mais calor. Diferenças de temperatura, então elas precisam armazenar mais açúcar para gerar mais calor, para elas sobreviverem. Agora vai vir um pouco mais da explicação da parábola. Sobre a laranja podre, uma vez que a laranja apodrece, ela passa a contaminar todas as laranjas que têm contato com ela. Muitas vezes basta uma laranja podre para contaminar várias ao seu redor. Sim ou não? Quantas vezes julgamos que aquela laranja está linda, maravilhosa, com aquele brilho na casca? Você pega ela, quando tu vira, está branco atrás, está podre. Ela estava tão linda, as aparências enganam. Ela estava escondendo o que estava podre. A aparência de olhar estava a coisa mais linda. Mas quando você vai tocar, quando você vai conhecer, quando você vê o outro lado, está tudo podre. O propósito da laranja podre, depois que não vê mais jeito para si, é contaminar o maior número de laranja possível. Sabe como? Através de fofoca.
falando mal dos irmãos, mentindo, fazendo intriga, tentando destruir o reino de Deus de dentro para fora. Ela se infiltra no saco de laranja. E quando você vai abrir o saco, é tarde demais. Já tem várias laranjas podres por causa de apenas uma. Por isso que a Bíblia nos ensina a não participar da roda dos escarnecedores. E tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Sim ou não? A segunda laranja, que a gente chamou de a laranja que conhece o caminho, de ouvir falar, é uma laranja saudável, aquela que não está estragada. Independente se ela está docinha ou azeda, ela poderá ter uma vida toda ao lado de laranjas que cumprirão o seu propósito, mas ela mesma não quer se comprometer, apenas quer estar envolvida superficialmente. No reino de Deus existem as pessoas que vivem dentro da igreja, mas não é igreja. Está sempre envolvida com os irmãos, mas não comprometido com a causa que é Cristo. É aquele irmão que você vê servir no reino de Deus. Ele pode não estar podre, mas não vai deixar nenhum legado. Não vai cumprir e viver o propósito de Deus. Ele vive as suas próprias vontades. Se baseia em seu próprio entendimento humano. É aquela laranja que no final da sua jornada ela vai ser descascada, cortada e servir apenas uma única pessoa que vai chupá-la e vai sentir aquele gosto azedo. Você sabe a diferença de envolvimento e comprometimento? Talvez você já ouviu falando isso. Num café da manhã, de ovos com bacon, é bom sim ou não? Uma delícia, né? Oh, que vontade de comer. Meu amor, a gente precisa... antes de mais nada, eu não sei se você sabe, ontem eu completei 12 anos de casado. Eu e a minha amada esposa, a mulher da minha vida. Glória a Deus. A mulher mais linda desse mundo. Aquela que faz a minha vida ser mais colorida e o meu sorriso ser mais marcante. Eu te amo, meu amor. E ontem fizemos 12 anos de casados e vamos comemorar na segunda-feira. Você sabe que pastor não tem domingo, né? Pastor não tem domingo, não tem sábado, não tem fim de semana. Só que eu tenho 3 empregos também, então eu também não tenho semana, né? Então assim, amanhã a gente vai, vou trabalhar, mas a gente vai passear um pouco e vamos em algum hotel, em algum local. E eu quero que tenha no café da manhã ovos com bacon para lembrar dessa palavra. Amém? E aí, ovos com bacon é muito bom, né? Mas no café da manhã de ovos com bacon, a galinha, ela foi envolvida. Sim ou não? Ela botou o ovo, mas ela não foi comprometida. Agora o porco, ele se comprometeu com a causa. Ele teve que morrer. Consegue entender a diferença do envolvimento? Tem irmãos que eles são envolvidos com a obra do Senhor, mas não são comprometidos. Até aqui tudo bem. Eu ajudo financeiramente. Eu vou no culto. Até sirvo às vezes num departamento que eu goste. Mas eu não gasto a minha vida por Jesus. Eu não estou comprometido. Consegue entender a diferença? Meu irmão, eu estou comprometido com o Senhor. Larguei família, amigos, trabalho, 2 vezes. Em São Paulo, primeiro, e depois em Santa Catarina. E todos os dias a gente precisa se comprometer. Todos os dias a gente precisa entender que vale a pena morrer para que outros possam viver. Às vezes a gente vai ter que conseguir segurar a nossa língua. Isso é matar a nossa carne, às vezes. Pelo reino. Às vezes é a gente ter vontade de responder, ter vontade de falar alguma coisa e se segurar. A esposa falou alguma coisa, a vontade de dar uma resposta daquela. Aí você vira, respira fundo, ora, fala amém, Senhor. Eu sou comprometida, eu não estou envolvido apenas. Quem tem envolvimento não casa, se junta.
Agora, quem tem compromisso, ele faz aliança. Amém? E a terceira laranja é a laranja que vive no caminho e cumpre o seu propósito. É uma laranja saudável, mas que nem sabe que é saudável muitas vezes. Sabia? Às vezes você é essa laranja saudável, mas nem sabe. Você acha que você é indigno às vezes. Às vezes você acha que você não é merecedor, e glória a Deus, porque não somos. Mas você é saudável. Não estou falando que você é perfeito. Entenda a diferença. Amém? Ninguém é perfeito. Como não existe casamento perfeito, mas existe casamento saudável e feliz. E glória a Deus que eu estou há 12 anos de forma saudável e com um sorriso no rosto. Glória a Deus. Pois ela não se baseia no seu próprio entendimento. Essa laranja, ela vive o plano e a vontade de Deus na vida dela. Ela, com a sua forma simples e humilde, entende que o reino de Deus não é sobre ela, mas é sobre todos nós. Então ela ama servir e entende que amar uns aos outros é servir uns aos outros. A laranja que cumpre o propósito de Deus para a sua vida, ela entende que o seu propósito é coletivo, não é egoísta. Diferente da outra laranja que não se compromete, a laranja de propósito, ela é cortada ao meio porque o que ela tem de valor não está na sua aparência. O que você tem mais de valor não é a tua aparência, não é a roupa que você veste, não é a forma de falar, não é ser evangeliquez, ter cultura gospel, não! É o que está dentro de você. É um coração manso e humilde. É procurar ser parecido com Jesus. Não falo de deixar cabelo e barba crescer. Não é isso. É você ser parecido com Jesus na sua essência. E ela entende que o que ela tem de mais valor não é a sua casca. É o que está dentro dela. Então, rapidamente, ela está pronta para cumprir o seu propósito. Então, ela é espremida. E o seu suco é misturado com o suco de seus semelhantes. Já não existe mais uma laranja, mas um suco de laranja. Já não existe um saco de laranja com laranjas juntas, mas agora é um suco de laranja com laranjas unidas. Em um só corpo, dentro da jarra, dentro da igreja de Cristo. E depois que todas as laranjas foram espremidas, vem a água, que é o poder do Espírito Santo, sobre aquele suco, para render mais. Então todas as laranjas unidas podem servir um número muito maior de pessoas, por estarem cumprindo o seu propósito, de 30, 60 a 100 por um. Você pode aplaudir o Senhor por essa parábola, glorificar o nome dele, porque Deus quer que eu e você entendamos que nós não fomos feitos para cumprir um propósito sozinho. Eu e você sozinho não somos nada, precisamos um do outro. Não tem como eu cumprir o propósito de Deus sozinho. A vida com Cristo nunca vai ser sobre você, vai ser sobre você e a partir de você vai ser sobre nós. Nós iremos juntos buscar a vontade de Deus. Nós iremos juntos incendiar esta cidade com a presença de Deus. Juntos vamos restaurar casamentos, curar vidas, resgatar os jovens das drogas. Não sou eu sozinho, não é só Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é só para o pastor, mas é para mim e para você. Eu e você precisamos juntos viver o ID. E é impossível sem ser espremido. Não tem como. O evangelho da conveniência não é evangelho. O evangelho de Cristo é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você precisa deixar a Deus espremer você, porque o melhor da laranja é o suco.
O melhor que tem em você é o que Deus colocou dentro de você. Aleluia! Glória a Deus. Agora vamos para a palavra, vamos começar a pregar. Essa foi a palavra que Deus deu. E eu pergunto para você refletir. Qual laranja você é? A podre? Porque foi contaminada por outras? Ou por conta das suas raízes? Talvez você veio de uma família onde você não teve amor. Você não teve o ensino da fé. Eu não vim de um berço cristão. Talvez você não teve esse ensinamento. Então as suas raízes foram contaminadas. E você às vezes já nasceu com pouco suco. E talvez você caiu do pé antes da hora. Um passarinho veio, te comeu. Você não foi protegida no teu momento de mais indefesa, na tua infância, onde você precisava que os seus pais te protegessem. Oh, meu Deus do céu. Onde você precisava se sentir protegido. E aqueles que deveriam te proteger talvez foram os que cometeram coisas terríveis contra você. Te machucaram, te desprotegeram. Ah, Santo Deus. Eu não sei qual foi a tua raiz, a tua história. E talvez você nem chegou a ser ensacado. Talvez você nunca participou de uma igreja, de uma comunidade de fé. Ou talvez você foi ensacado, mas ao teu redor tinha laranjas podres. E você, naquele tempo, não conseguiu deixar de olhar para o homem, foi contaminado com o pecado, com a fofoca, com os julgamentos, com a crítica. E você perdeu a fé. E talvez você até agora foi uma laranja podre. Só que o mais lindo é que Jesus, Ele pode fazer tudo novo. De novo. Então não importa o quão podre você já foi, Ele vira e fala assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os santos, mas eu vim para os pecadores. E nós, quando reconhecemos que temos podridão em nós, a gente fala: Deus, cura a minha lepra, cura a minha podridão. Eu não quero mais ser essa laranja podre. Me afasta das outras laranjas podres. E talvez você já tenha se libertado, já tenha sido curado, e a sua casca já não está mais podre. Mas talvez você tenha sido aquela laranja que não vive o propósito. Que ela conhece o caminho de ouvir falar, mas ela só se envolve com o corpo de Cristo, mas ela não morre pela causa. Romanos 8. Romanos capítulo 8, do 28 ao 30. Nós vamos ler. Romanos 8. 28. Deixa eu abrir aqui a Bíblia também. Diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Feche seus olhos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco com a Tua palavra.
confirma em nós tudo aquilo que nós precisamos viver essa semana. Venha sobre nós com teu poder sobrenatural, com a tua palavra revelada. Em nome de Jesus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Transforma as nossas vidas. Que não seja eu falando e que eu diminua, para que tu cresças. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Romanos 8, um pouco antes, no verso 18 e 19, está escrito: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui está falando exatamente isso. Deus quer espremer você. E vale a pena você ser espremido, porque o sofrimento breve e momentâneo dessa vida não pode ser comparado com o que viveremos na eternidade. Os nossos pensamentos têm que estar focados nos pensamentos de esperança, de um futuro de paz e prosperidade, vida eterna com o Pai, aonde não haverá mais sofrimento, ranger de dentes, nem morte, nem doença alguma. Não haverá pobreza, não haverá dor, somente alegria, amor e prosperidade, paz eterna. E logo em seguida vai falar, olha que interessante, que o sofrimento daqui não se compara. Então está falando, deixa Deus te espremer. Sabe por quê? Porque a natureza, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Não. Quem aqui é filho de Deus? Agora eu estou vendo que tem filho. E quem que está aguardando? Você ser espremido. É isso que a criação de Deus está aguardando. É Deus espremer você. Porque quando você é espremido, eles vão poder consumir do que tem dentro de você. E o que tem dentro de ti? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Lembra do cafezinho que derrubou, que eu falei ontem? O que tem dentro de você é o que você vai derramar sobre os outros. Então deixa Deus te espremer, porque o suco que tem aí dentro é muito mais saboroso do que você imagina. Aleluia? Então a gente precisa permitir Deus nos espremer. Como somos revelados? Cumprindo o nosso propósito, fazendo discípulos, manifestando as obras de filhos. Jesus nos deu um novo mandamento na sua última ceia antes de ser entregado e condenado em nosso lugar. João 13, do 34 ao 35, está escrito, João 13, versículo 34. João capítulo 13, verso de número 34. Estão conseguindo acompanhar pelo telão? Glória a Deus. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como... Não, eu estou errado. É 13, eu estou lendo 12, 34. Me perdoa. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os. Então eu pergunto, como que as pessoas sabem se você é discípulo de Cristo? Como? Amando uns aos? Interessante isso. E como que a gente ama? É com palavra ou é com atitude? Amor não é sentimento. Amém? O mundo ensina isso, mas é errado. Amor não tem nada a ver com sentimento. Eu posso não ter nenhum carinho por você e te amar. Eu posso não ter carinho por você e pagar a tua conta. Mas eu não sou aquele... Eu tenho carinho pela minha esposa. Eu acaricio os cabelos dela. Eu falo, meu amor, como eu te amo.
Você é a mulher da minha vida. Agora, poupe, se você quiser que o pastor faça isso por você. Talvez em algum momento, não isso, né? Eu vou falar que eu te amo. Mas ficar fazendo carinho na cabeça, dando beijinho e falando que os seus olhos são lindos, não vai ser assim. Aí vai ser uma igreja mais colorida que você tem que procurar. Brincadeiras à parte. Misericórdia, não é nem igreja, né? Glória a Deus que eu não vou fazer isso, né? Senão já meia dúzia já ia sair daí da igreja. Então, assim, amor não tem a ver com paixão, com carinho, tem a ver com atitude. Quem ama, cuida. Quem ama, serve. Quem ama, se preocupa. Consegue entender? Então, assim, como que as pessoas saberão que somos discípulos de Cristo se a nossa atitude for parecida com a de Cristo? Você vê Jesus em algum momento, vou fazer uma pergunta, em algum momento na Bíblia, você vê Jesus? Vem cá, tadinho, oh, que fofinho que você é, minha ovelhinha linda. Você vê Jesus fazendo isso? E as pessoas às vezes saem de igreja falando, ninguém me ama porque não me cumprimentou. Você acha que Jesus cumprimentava a multidão toda? Seja sincero. 5.000 ouvindo lá. Você acha que naquela época ainda, sem microfone, ia dar para Jesus cumprimentar cada um por um, abraçando? Não. Então a gente tem que ser mais maduro, irmão. Amém? Amem uns aos outros em atitude. Se importe mais uns com os outros. Não finja que se importe. Se importa de verdade. Se alguém está precisando de um botijão de gás, às vezes você não consegue pagar o botijão, mas você conhece pessoas que conseguem. Se fosse para a tua família, tu ia pedir para alguém. Por que pelo outro você não pede? O pastor já chegou a pedir ajuda para irmãos aqui. Para comprar cobertor, para comprar chuveiro. Não é verdade? Eu não consigo fazer tudo sozinho. Mas eu me importo de verdade. E a gente serve uns aos outros. Aí as pessoas verão, uau, ali são os discípulos de Cristo. Porque eles se amam. Eles servem uns aos outros. Como Jesus amou? Como ele manifestava o seu amor com as pessoas, seus discípulos? O que ele fazia? Servia, renunciava às suas vontades, se sacrificando. Quantas vezes precisamos renunciar à nossa vontade para ir socorrer um irmão? Outro dia fui buscar um irmão lá no aeroporto de Caxias do Sul. E eu estava cheio de compromisso. Eu precisava ficar com meus irmãos não, com os meus filhos. Estávamos servindo o reino de Deus. Meu querido, larguei tudo, sabe por quê? Porque eu me importo de verdade. Isso é amor. Não é ficar puxando o saco, não é ficar falando só o que a pessoa gosta de ouvir. Não, quem ama fala o que precisa falar, mas tem atitudes que se importa de verdade. Consegue entender? Não é gostoso amar, é sacrificante. Você precisa renunciar à sua vontade. Às vezes você vai ter o tempo que você ia ter. Meu aniversário de casamento ontem. Eu queria ter ido viajar. O que a gente ficou aqui? Eu cheguei aqui 7h30 da manhã. Saí daqui às 8 da noite. Tendo conferência de evangelismo. Ensinando o povo a evangelizar. E foi lindo demais. Glória a Deus. Ainda a gente teve que pagar o almoço. Agora que eu fui ver as notinhas e tal. A gente cobrou R$10. Buffet livre. Acredita? Onde existe isso? Não existe lugar nenhum, né? Um carreteiro top com salada. Meu Deus, que delícia que foi, né? Teve gente que comeu quantos pratos, Lucão? Meu Deus do céu. Que 6, o quê? Foi 3? 3 pratos montanhas assim? O que é? Eu acho que é mal de Lucas comer muito assim. O que você acha, Lucas? Come bem também, não? Não. Ô, Jéssica, ele come bastante. Ah, a esposa fala. Eu acho que é mal de Lucas isso aí. Se você for chamar o Lucas para comer na tua casa, prepara. Tem que fazer muita comida. Brincadeiras à parte, a gente cobrou 10 pila, porque era, ainda mais que tinha muitos jovens, era para todo mundo participar. Eu fiz uma conta, sei lá como, não fiz a conta. Me perguntaram quanto que vai ser o almoço. Eu falei, não sei. Eu falei, mas era R$10 o prato. O prato. Mas aí, só que aí assim, né?
Eu pensei que ia vir umas 40 pessoas, vieram 30. Aí sobrou comida lá para umas 20, 30 pessoas ainda, depois que todo mundo tinha comido um prato. Eu falei, gente, podem repetir à vontade. Repetiu à vontade, eu comi 3 pratos também, viu, Lucão? Não foi só você. Mas não foi 3 pratos igual o teu. Foi um prato grande e 2 pequenininhos. E o terceiro não fui eu que pus, é que meus filhos não comeram tudo e eu enchi o meu prato. Né? Tô me justificando aqui. Mas, enfim, todo mundo comeu muito e ainda sobrou para mais umas 10 pessoas comer. É verdade. Jantei ontem, chegando em casa, carreteiro. Almocei hoje, carreteiro. Vou jantar hoje, carreteiro. Eita, agora! Acho que acabou as carnes, só tem um pouco de arroz ali do carreteiro. Mas a gente põe um atum junto ali, tá tudo certo. Então, amados, até me perdi aqui. E isso é lindo de ver. Foi lindo. A igreja teve que pagar. Eu não fiz conta, mas deu mais de 400 e poucos reais. E deu 30, nem deu 30, umas 28 pessoas pagando 10. A igreja vai ter que pagar mais de 100 reais para abençoar um ministério que não é da igreja. Save Lives, que é um ministério interdenominacional. E olha que bênção. Porque a gente se importa, a gente acredita. Amém? A gente ofertar, a gente doar. Isso também é amar. Dá ferramentas. Dá vida. Jesus morreu pelo pecador para que esse venha a se arrepender e ser transformado pela graça do Pai. Existem 2 etapas para a transformação do homem e da mulher para ter uma nova vida. Todos nós nascemos como laranja podre no pecado. Mas Deus nos dá 2 etapas para transformar a nossa vida. A primeira etapa é aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos arrependendo dos nossos pecados. Amém? Todos aqui já fizeram isso? Glória a Deus. Espero que você já tenha feito. Se você não fez, pode me procurar que a gente ora junto contigo. E você ora entregando a tua vida para Jesus. Muita gente não sabe, acha que pronto. Já recebi Jesus. Já me arrependi, está tudo ok. Pronto. Já sou o cara mais santo da vida, da terra, do planeta. Sou o super-homem. Sou o melhor. Sou o super popstar. Na primeira etapa, o nosso espírito ele é regenerado. E o Espírito Santo de Deus passa a viver em nós. Mas existe uma segunda etapa. Pastor, qual que é essa segunda etapa? Ela tem a ver com a nossa alma. Porque na primeira etapa o nosso espírito é regenerado, amém? Agora a segunda etapa é a nossa alma. E a terceira etapa vai acontecer quando Jesus voltar, que é o nosso corpo. A Bíblia vai falar que os nossos corpos serão transformados na volta de Cristo. Então entenda, a tua carne nunca vai se converter. Então não dá mole para ela não. Tua carne você tem que levar ela assim, ó. Porque tentação vai vir todo dia. Vai ter tentação da mulherada aí, para os homens vai ter mulherada, isso é uma tentação. Tentação sexual, tentação de bebida, drogas, dinheiro, fama, sucesso, status. Tantas coisas vão te tentar. A mentira, a fofoca, tudo isso é tentação. Todo pecado vai te tentar. Então a tua carne sempre vai querer te dominar. Então domina ela você. Agora o Espírito, logo que a gente recebe Jesus, a gente é regenerado instantaneamente. Agora a alma, que é a segunda etapa, observe o que está escrito em Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12. Verso de número 2, Romanos 12, 2, está escrito. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Repita comigo, eu não vou viver com os padrões desse mundo. Você escutou o que você falou, né? Jesus também ouviu. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Mesmo depois que o nosso espírito foi regenerado, que nascemos de novo, ainda precisamos continuar com o processo de transformação. E isso deve ser todos os dias de nossas vidas, até que Ele venha. Deus, Ele é um Deus de relacionamento, é um Deus de processos. Precisamos buscar a cada dia ter o caráter de Cristo em nós, um coração igual ao dele. Então eu pergunto, o que Jesus faria em seu lugar? Se Ele é o meu Senhor, não devo mais fazer as minhas vontades, mas sim a do meu Senhor. Você percebeu que Romanos 12, 2, ele vai falar que o único jeito para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é através da renovação da sua mente. Então é impossível eu e você querer viver segundo o padrão do mundo e ser feliz. Entendeu? É impossível. Por mais que possa parecer ser bom, dinheiro, fama, sucesso, isso não te transforma numa pessoa melhor e feliz. Isso só vai cada vez te dando mais vazio. E você fica buscando cada vez mais aquele preenchimento da sua carência. E isso acontece dentro da igreja. Tem pessoas que sobem no púlpito, seja para ministrar louvor ou pregar uma palavra, porque está alimentando a carência e o ego de ser conhecido. Tem gente que o sonho dele, sabe qual é? É ser um influencer. Sabe por quê? Porque quer ser famoso. É ser jogador de futebol. Mas não porque ama jogar futebol. É porque quer ser conhecido. Quer ser alguém reconhecido pelas pessoas. Eita, glória a Deus, aleluia. É isso aí, é para derrumar tudo na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, lá se foi o chimarrão. Mas consegue entender que o único jeito de eu viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é através da renovação da mente. E a renovação da mente tem que ser todos os dias. Eu preciso buscar um relacionamento com Deus. Se eu só buscar falar com Deus quando eu preciso, tem muita gente, eu não sei se você é assim, tem muita gente que vai orar e só ora pedindo. Toda vez que vai orar é assim, Deus, papai, em nome de Jesus, muda o meu chefe, ele pega muito no meu pé. Pai, me prospere. Papai, por favor, em nome de Jesus, me dá um carro novo, uma casa nova, me dá uma namorada, me faz ser feliz, me dá muito dinheiro. É só isso que a pessoa ora. Mas não ora, Senhor, obrigado. Obrigado que hoje meus pulmões acordaram cheios de ar. E se eu tenho ar é para te adorar. Obrigado pela beleza da tua santidade. Obrigado porque o Senhor me chamou e eu sou escolhido e amado simplesmente porque o Senhor me vê. Obrigado porque o Senhor me enxerga. Mesmo eu sendo tão pequeno, pobre, cego e nu, o Senhor me faz alguém importante. Obrigado, Jesus. Obrigado por me ensinar e me transformar. Me perdoa, Senhor Jesus, por todos os meus pecados. Me transforma em alguém melhor, me faz eu me arrepender, me mostra o que eu preciso me arrepender. Assim como o salmista Davi falou, sonda o meu coração e veja se tem algo de ruim. Fala para mim, Deus, o que eu sou ruim, que eu preciso parar de ser. Me transforma, renova minha mente. Só assim eu e você poderemos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não tivesse Jesus, meu irmão, eu moraria em São Paulo hoje. Provavelmente seria um maconheiro, um drogado. Não teria me formado em nenhuma faculdade. Não teria conhecido Jesus. Sabe qual que era o meu plano quando eu completasse 19 anos? Quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha um plano. Tinha uma igreja, era uma CCB, uma congregação, atrás da minha casa.
E era bem na avenida, a maior avenida da América Latina, chama Avenida Sapopemba. Ela tem acho que 27 ou 29 quilômetros. E aí o que acontecia? É só vai e vem. Era uma avenida que ela não era larga. Quando era horário de culto, os irmãos antes e depois enchia a calçada dos irmãos e eles ficavam meio que no meio da rua e só ficava uma passagem. Aí via os ônibus, tinha carro estacionado, irmão parando para... Causava um trânsito. Em São Paulo, paulista não gosta de trânsito. Já tem muito trânsito lá. O que aconteceu? Eu falava assim, quando eu completar 19 anos, eu vou ter minha moto, eu vou chegar com uma arma de paintball e era tudo gente com terno, vestido, né? Tudo bem vestido. Eu falei, eu vou vir descer tiro de tinta neles, vai doer, mas vamos ficar tudo sujo e vou sair dando risada. Esse era eu, sem Jesus. Essa era a minha vontade de fazer. Eu falei, a gente vai vir umas 3, 4 motos, o da garupa vem fuzilando esses. Quero ver como é que vai ser a cara, eu quero ver. E ainda vou falar, para de ficar causando trânsito. Olha o testemunho, né? Como a gente, sem perceber, somos como cartas lidas todos os dias. Tem pessoas te observando. Como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos. Sabia que a forma que o seu filho trata os amiguinhos na escola revela muito sobre quem você é? E vai mostrar se você tem ou não tem Cristo. Só que o problema é que tem muita gente que se diz cristão e não vive como Cristo. E aí mancha o nome de Cristo. Eu e você precisamos deixar Jesus nos transformar. Amém? Se hoje Jesus assumisse o seu corpo, quero que você imagine isso. Faça agora uma reflexão. Se hoje Jesus assumisse o seu corpo, mas com a personalidade e o caráter dele, por apenas um dia e uma noite, o que você acha que iria acontecer? Imaginando, uma segunda-feira. Como é que é desde que você acorda até a hora que você vai dormir? Não é você, é Jesus no seu corpo. O que ele faria de diferente? Quais seriam as suas prioridades? Quais seriam as prioridades de Jesus, ele assumindo o seu corpo? Ele teria a mesma preocupação com as mesmas coisas que você tem se preocupado e priorizado? Sim ou não? Será que ele perderia muito tempo num videogame, numa rede social? Será que ele teria a mesma preocupação que você se preocupa todos os dias? Ou ele confiaria em Deus e ele passaria a se preocupar com o que realmente importa? Que é com o perdido, com o necessitado. Por que somos tão egoístas? Se somos cristãos. Se as paixões de Cristo dirigissem as suas decisões e o amor dele dirigisse o seu comportamento, quais mudanças os outros notariam em você? Como que tua esposa passaria a te olhar? Como o teu marido passaria a te enxergar? Como os teus pais passariam a te ver? Com admiração? Ou com decepção? Com certeza seria com admiração. Mas como eles têm olhado hoje? É fácil a gente culpar os outros que nos julgam, que nos criticam. É fácil. Sabe por que eles nos perseguem? Porque a gente dá motivo. Porque se fosse... Eu sei que todo mundo pode ser perseguido de forma injusta. Jesus foi perseguido, amém? Não é coisa ilógica que eu estou falando. Você sabe aonde o calo aperta para você. Mas se você hoje passasse a agir exatamente como Cristo gostaria que você agisse, muita coisa seria diferente na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. E as pessoas notariam. O que seus amigos, sua família pensaria? E aqueles que não vão com a sua cara, como seriam impactados? Você sabe que tem pessoas que não vão muito com a sua cara. Tu já pensou em comprar um bombom, um chocolate e entregar e falar assim, ó, Jesus te ama. E eu queria ser seu amigo. Como que essa pessoa reagiria? Ela falava, bah. Aqui ela ia falar assim, né? Bah.
Se fosse em outro estado, não. Bah! Ela fica constrangida, porque ela não gosta de você, aí você trata ela com amor. Ela teria brasas amontoadas na sua cabeça, como diz as Escrituras. E por que você não começa a fazer isso a partir de hoje? E a igreja? Seu pastor perceberia alguma mudança em você? Será que você iria servir na igreja? Passaria a servir mais os outros? Ajudaria o teu pastor com a obra do Senhor para essa região? Vamos dividir um pouco o peso, o fardo? Ou será que você já tem vivido em tudo que você faz, deixando Cristo se manifestar e viver através de você? Eu acho bem difícil. Queria chamar o louvor aqui em cima. Romanos capítulo 8, o verso 35 ao 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Gálatas 2:20, se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Está escrito, apaga as luzes, por favor. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queria saber nessa noite, quantos que estão aqui gostariam de viver o seu propósito? Para a gente junto virar um suco de laranja. No dia que o nosso amado noivo voltar, ele vai ver o quão doce foi aquele suco de laranja, que não uma laranja, mas várias laranjas cumpriram o propósito para matar a sede de muita gente. Eu queria saber quantos nessa noite gostariam de ser regenerado, transformado, gostariam de se arrepender. Quantos gostariam de voltar a ser transformado dia após dia? A começar por hoje e agora. Quantos aqui gostariam de viver essa segunda etapa até que Ele venha, deixando Ele viver através da sua vida e manifestar o caráter de Cristo, transformando não só a sua realidade, mas a realidade de todos aqueles que estão ao seu redor. Então vem aqui na frente. Se precisar, faça as cadeiras.